Amado escolhido, Deus está dizendo a você que pare de forçar o caminho, porque a pressão que você tem carregado nunca foi destinada a se tornar sua fonte de provisão. Você tem empurrado portas até que suas mãos ficaram cansadas, enviado mensagens que deixaram seu coração exposto, aceitado responsabilidades que não eram suas e chamado o esgotamento de fidelidade. Talvez você tenha acordado antes do amanhecer com o peito apertado, já ensaiando como fazer tudo funcionar antes mesmo que o dia começasse. No entanto, uma verdade mais silenciosa está encontrando você agora. A provisão nem sempre é liberada por meio de esforço maior, e um caminho fechado não é automaticamente um castigo. E se o caminho se tornando difícil não for prova de que você foi esquecido, mas um convite para parar de confundir controle com obediência? E se Deus estiver ensinando você a receber direção antes de gastar mais uma gota de força? A parte mais difícil pode ser admitir que forçar o caminho se tornou familiar, mesmo quando não trouxe paz. Você pode ter aprendido a se mover rapidamente porque a quietude faz você se perguntar se algo está acontecendo. Quando você não consegue nomear a estação em que está vivendo, cada atraso parece pessoal e cada pergunta sem resposta parece abandono. O calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a identificar a estação por trás dessa confusão e entender por que este momento parece tão significativo, para que você possa mover-se com fé, clareza e direção em vez de pânico. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois volte a esta mensagem com o coração mais calmo, porque a instrução para parar de forçar o caminho não é permissão para se tornar passivo, é um convite para se tornar atento. Suas mãos podem estar cansadas porque têm segurado o que Deus está pedindo que você solte. Perceba como essa pressão aparece em lugares comuns. Ela aparece quando você... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Está na cozinha, vendo o café esfriar, porque sua mente já está várias conversas à frente. Aparece quando seu telefone repousa ao lado do seu prato e você o verifica sem nem lembrar qual resposta esperava encontrar. Aparece quando seus ombros permanecem levantados muito depois que a reunião difícil terminou, quando seu maxilar se contrai enquanto você lê uma mensagem e quando sua respiração fica curta, porque você está tentando resolver o amanhã com a força limitada de hoje. Você pode sorrir em público e ainda sentir um peso invisível pressionando atrás das costelas. Você pode cumprir suas responsabilidades, responder às pessoas com gentileza e continuar se movendo enquanto uma frase privada se repete dentro de você.
Eu tenho que fazer isso acontecer. Essa frase soa responsável, mas às vezes é medo vestindo a roupa da responsabilidade. Deus não está pedindo que você abandone a sabedoria, o trabalho, o planejamento ou o esforço honesto. Ele está pedindo que você reconheça a diferença entre ação fiel e controle desesperado. A ação fiel tem espaço para paz, correção e tempo. O controle desesperado continua mudando o plano simplesmente porque o silêncio parece insuportável. Quando você força um caminho, mesmo boas oportunidades podem se tornar pesadas porque sua identidade se apega a fazê-las funcionar. A provisão de que você precisa pode incluir dinheiro, mas também pode incluir sabedoria, contenção, descanso, uma conversa verdadeira, uma oportunidade protegida ou a coragem de esperar sem inventar uma resposta. Esta mensagem não está declarando que um milagre financeiro garantido começa neste dia, nem está prometendo que todo obstáculo desaparecerá imediatamente. Ela está chamando você de volta a uma esperança responsável, enraizada em discernimento. Você pode pedir a Deus que lhe mostre o que pertence à sua obediência e o que pertence ao seu cuidado. Você pode aprender a reconhecer quando a persistência é fiel e quando a persistência se tornou resistência à redireção. Você pode examinar se sua urgência vem de convicção ou do medo de ficar para trás. Você pode dar espaço para a provisão chegar por meio de trabalho lícito, conselho sábio, cooperação inesperada, uma prioridade mudada ou uma porta que você teria perdido enquanto encarava a que permaneceu fechada. O título é um convite devocional para parar de tratar a pressão como prova de que você deve empurrar mais forte. Isso não o torna superior a ninguém. Ser escolhido no sentido bíblico não é uma licença para o orgulho, é um chamado à responsabilidade, humildade e serviço. O escolhido não é a pessoa que controla cada resultado, é a pessoa que aprende a responder fielmente quando o resultado permanece fora do controle humano. Seu próximo passo pode não ser dramático, pode ser uma decisão honesta, uma reação adiada, um orçamento revisado sem vergonha, um limite falado sem raiva, ou uma noite em que você finalmente permite que seu corpo descanse. Imagine-se em um corredor antes de abrir uma porta. Você já tentou a maçaneta várias vezes, mudou sua postura, pressionou o ombro contra a madeira e se perguntou se mais força finalmente faria a tranca ceder. Do lado de fora dessa porta, você pode ouvir movimento, mas não consegue ver o que está acontecendo. A incerteza fez você questionar seu valor. Você pensa, se isso fosse realmente para mim, seria mais fácil. Mas a facilidade nem sempre é confirmação, e a dificuldade nem sempre é negação. Algumas portas exigem paciência, preparação ou a chave certa. Outras exigem que você se vire, porque o quarto além delas não pertence mais à sua designação. Na cena de sua vida, você pode estar diante de um caminho que antes fazia sentido, mas agora exige constante autotraição. Cada passo exige que você silencie sua consciência, ignore seus limites ou implore por aceitação. Esse tipo de movimento pode parecer produtivo, enquanto drena silenciosamente sua capacidade de receber. A provisão não pode ser medida apenas por quanto você obtém. Ela também deve ser medida por se o modo como você obtém deixa você capaz de permanecer verdadeiro, presente e inteiro. Deus pode estar ensinando que o caminho que Ele provê não exige que você se torne irreconhecível para si mesmo. Você pode estar percebendo o tema desta mensagem porque sua espera se tornou difícil de interpretar. Você não está necessariamente recebendo prova de que um resultado específico é garantido. Você pode simplesmente estar se tornando honesto sobre o custo de perseguir o que não carrega mais paz.
Esse reconhecimento pode acontecer enquanto você está sentado em uma cadeira silenciosa da igreja, enquanto dirige para a casa do trabalho ou enquanto lava uma xícara depois de uma conversa que expôs o quanto você tem tolerado. Você começa a ver que alguns atrasos o protegeram de decisões tomadas sob pressão. Você começa a entender que algumas oportunidades pareciam provisão apenas porque você estava faminto por alívio. A parte mais difícil de esperar nem sempre é a passagem do tempo. É não saber se você está sendo convidado a permanecer, preparar, fechar um ciclo, redirecionar sua energia, reconstruir lentamente ou começar de novo. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. O calendário secreto dos escolhidos oferece linguagem para esse discernimento sem fingir controlar o tempo de Deus, ajudando você a separar preparação de castigo e redireção de rejeição. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois volte à pergunta por trás deste momento. O que você ainda está forçando porque ainda não aceitou que Deus pode estar provendo um tipo diferente de caminho? A resposta pode não chegar como um sinal alto, mas pode se tornar mais clara por meio de atenção honesta. A oposição muitas vezes começa com distração em vez de desastre. Você se absorve, comparando seu progresso com os resultados visíveis de outra pessoa. Você vê a oportunidade de outra pessoa e assume que seu próprio atraso significa fracasso. Você ouve uma história de sucesso e imediatamente questiona se perdeu seu momento. Você rola o telefone tarde da noite, reunindo evidências contra sua própria vida, depois acorda com menos paz e mais urgência. O medo diz que se você parar de empurrar, tudo desabará. O medo diz que alguém ocupará o lugar que você deveria ocupar. O medo diz que uma estação tranquila é tempo desperdiçado. Mas o medo não é um intérprete confiável de tempo. Ele pode transformar um atraso normal em uma crise e uma pausa sábia em uma acusação. A pressão para forçar o caminho pode vir por meio de pessoas que valorizam apenas conquistas visíveis. Pode vir por meio de sua própria história, especialmente se você aprendeu cedo que ninguém ajudaria a menos que você fizesse tudo acontecer sozinho. Você pode honrar essa sobrevivência sem permitir que governe cada decisão futura. A provisão muitas vezes requer cooperação com a verdade. Se um arranjo depende de pânico constante, manipulação, segredo ou autonegligência, pode estar produzindo atividade sem produzir vida. Pare e observe o que o caminho está pedindo que você se torne. Essa pergunta pode revelar mais do que a promessa que o caminho parece oferecer. Considere José, que recebeu um sonho, mas não recebeu uma explicação imediata do caminho. Sua vida moveu-se por traição, deslocamento, serviço, confinamento e espera antes que seus dons fossem reconhecidos em um cenário maior. O ponto não é comparar suas circunstâncias com as dele ou afirmar que sua história deve seguir a mesma sequência. O ponto é que um chamado significativo não eliminou estações ocultas, e estações ocultas não tornaram sua vida sem sentido. José não pôde forçar a interpretação de seu sonho discutindo com cada pessoa que o entendia mal. Ele pôde permanecer fiel no lugar onde estava, enquanto se recusava a deixar que o lugar definisse a extensão total de sua identidade. Sua vida comum pode conter uma tensão semelhante. Você pode estar sentado em uma mesa com trabalho inacabado, carregando uma responsabilidade que parece menor que sua esperança, ou entrando em um local de trabalho onde sua contribuição é ignorada. Você pode se perguntar se servir fielmente em um lugar limitado
significa que foi esquecido. No entanto, a disciplina formada em salas comuns pode se tornar parte da provisão que você reconhecerá mais tarde. Às vezes, Deus provê primeiro moldando seu julgamento, sua paciência e sua capacidade de carregar responsabilidade sem ser consumido por ela. O caminho não é validado pela rapidez com que o eleva. É revelado pelo que forma em você enquanto você o caminha. Ignorar este sinal tem um custo. Quando você continua forçando o que exige liberação, pode começar a repetir o mesmo ciclo com nomes diferentes. Você aceita outro compromisso porque teme decepcionar alguém. Depois se ressente do tempo que consome. Você persegue outra oportunidade porque teme ficar para trás. Depois descobre que a oportunidade depende do seu silêncio. Você reabre outra conversa porque quer fechamento, depois sai com a mesma confusão que carregava ao entrar. Eventualmente, seu mundo interior fica lotado de reações inacabadas. Você não sabe mais se está se movendo por fé ou simplesmente tentando escapar do desconforto. O corpo mantém um registro dessa confusão por meio de sono inquieto, olhos cansados, mãos paradas e um coração que não consegue se aquietar, mesmo depois que a tarefa está completa. Isso não é um diagnóstico e não é motivo para se culpar. É um convite para ouvir antes que o padrão se torne seu normal. Deus pode guiá-lo por meio de sabedoria prática. E a sabedoria prática muitas vezes começa admitindo o que não está funcionando. Você tem permissão para parar de repetir uma ação simplesmente porque já investiu tempo nela. Você tem permissão para revisar um plano sem chamar a revisão de fracasso. Você tem permissão para liberar um caminho sem declarar que todo o seu futuro foi cancelado. Então volte ao título com mais cuidado. Pare de forçar o caminho. Não significa parar de se importar, parar de trabalhar ou parar de crer. Significa parar de fazer da pressão sua prova. Significa parar de assumir que cada porta fechada deve ser conquistada e cada atraso deve ser derrotado. A provisão pela qual você espera pode estar conectada a uma decisão que você ainda não tomou, porque ainda está tentando preservar um caminho antigo. Você pode precisar perguntar se seu esforço atual está produzindo fruto sustentável ou apenas mantendo o medo ocupado. Você pode precisar distinguir um inconveniente sábio de um padrão destrutivo. Você pode precisar deixar uma conversa inacabada até que ambas as pessoas possam falar com honestidade. Você pode precisar revisar seus recursos e fazer um plano sóbrio em vez de esperar que a emoção resolva um problema prático. Escreva esta confirmação numérica nos comentários. 888. Que ela represente um lembrete simples de transbordamento sem superstição. Um limite onde você escolhe atenção em vez de pânico e administração em vez de força. Depois, volte à mensagem, porque o trabalho importante não é o número em si. É a decisão de notar o que suas mãos têm tentado segurar. A raiz pode ser uma crença de que a provisão vem apenas quando você prova sua utilidade. Você pode ter aprendido a ganhar pertencimento antecipando cada necessidade, resolvendo cada problema e permanecendo disponível mesmo quando sua própria força se esgotava. Quando as pessoas elogiavam sua confiabilidade, você conectou silenciosamente amor com desempenho. Quando seu esforço não foi reconhecido, você trabalhou mais em vez de perguntar se a designação era sua. Esse padrão pode fazer a entrega parecer perigosa, porque a entrega parece remover a identidade que o manteve seguro. Mas Deus não precisa que você destrua sua responsabilidade para receber seu cuidado. Ele pode estar separando seu valor de sua produção. Você pode ser diligente sem ser impelido. Você pode ser generoso sem se esgotar. Você pode buscar a excelência sem tratar cada resultado imperfeito como um veredicto sobre seu valor. O comando para parar de forçar o caminho alcança o lugar onde sua mão e seu coração estão fechados juntos.
Você não está apenas tentando abrir uma porta, está tentando garantir que a porta provará que você estava certo em esperar. Esse é um peso pesado demais para qualquer oportunidade carregar. A provisão se torna mais fácil de reconhecer quando você não exige mais que ela o valide. O reconhecimento sozinho não é suficiente quando você ainda não sabe o que fazer com o que reconheceu. Se você continua notando o mesmo padrão, mas responde por meio do mesmo pânico, a consciência pode se tornar outra fonte de frustração. O calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificação do próximo passo fiel sem reagir por medo. É especialmente útil quando você precisa distinguir espera de preparação, fechamento de rejeição e redireção de fracasso, porque a clareza se torna valiosa apenas quando muda o modo como você vive. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, traga sua atenção de volta ao quarto ao seu redor e pergunte qual única ação honraria a verdade que você está começando a ver. Uma vida orientada para a provisão não é construída por movimento frenético. É construída por decisões repetidas que protegem integridade, sabedoria e paz. Seu próximo passo pode ser menor do que sua ansiedade exige, mas menor não significa insignificante. Sua mente pode raciocinar de um jeito enquanto seu corpo reage de outro, e o reconhecimento espiritual pode chegar mais silenciosamente que ambos. Sua mente pode criar uma lista de vantagens, riscos, prazos e resultados possíveis. Seu corpo pode se contrair antes que você consiga explicar por que uma conversa parece insegura ou por que um acordo o deixa inquieto. Sua vida espiritual pode trazer um senso sóbrio de que você precisa esperar, pedir desculpas, buscar conselho ou liberar uma expectativa. Nenhum desses sinais deve ser tratado como infalível por si só. Uma reação corporal não é automaticamente uma mensagem divina e um pensamento não é automaticamente sabedoria. O discernimento cresce quando você traz toda a experiência para uma oração honesta e um exame paciente. Pergunte quais fatos estão presentes. Pergunte o que o medo está adicionando. Pergunte se a ação proposta exige engano ou apenas coragem. Pergunte se você ainda a escolheria se ninguém o aplaudisse. Depois permita que o tempo exponha o que a urgência tenta esconder. A instrução para parar de forçar o caminho pode envolver desacelerar a conversa entre sua mente, corpo e espírito, até que não estejam mais competindo pelo controle. Sua respiração pode se tornar um lembrete de que você não é obrigado a responder a cada demanda imediatamente. A clareza nem sempre grita acima da confusão. Às vezes, ela espera até que a confusão pare de se apresentar. As pessoas ao seu redor podem esclarecer esta estação ou intensificar sua compulsão. Alguns relacionamentos recompensam você apenas quando permanece infinitamente disponível. Alguns ambientes elogiam o excesso de trabalho e chamam limites de egoísmo. Algumas vozes fazem cada pausa soar como fraqueza e cada recusa soar como deslealdade. O discernimento não exige que você se torne desconfiado de todos. Retire-se da comunidade ou assuma que desacordo é oposição. Ele pede que você observe o fruto de um ambiente. Depois de passar tempo ali, você está mais verdadeiro ou mais performático? Mais fundamentado ou mais frenético? Mais capaz de servir ou mais ressentido com as pessoas que serve? Você pode amar alguém e ainda recusar o papel que continuam atribuindo a você. Você pode respeitar um líder e ainda pedir clareza. Você pode permanecer conectado sem fazer da urgência de outra pessoa seu comando. A provisão, às vezes, vem por meio de um relacionamento mais saudável com tempo, acesso e responsabilidade.
Um ambiente mudado pode não produzir abundância visível imediatamente, mas pode devolver o espaço mental necessário para reconhecer a oportunidade que já estava próxima. Se cada caminho disponível a você exige que você abandone suas convicções, talvez a primeira provisão seja a coragem de parar de chamar essa demanda de normal. O ruído mantém o padrão vivo porque o ruído impede o exame. Quando cada momento de quietude é preenchido com uma tela, uma tarefa, uma conversa ou outra previsão, você nunca precisa perguntar a que seu esforço está realmente servindo. A fadiga também ajuda o medo a manter o controle. Uma pessoa cansada busca a resposta mais rápida, aceita a oferta mais próxima e confunde alívio com direção. O atraso pode se tornar outra ferramenta quando é interpretado apenas como motivo para correr. Você pode ter tentado forçar o caminho porque está exausto por não saber o que acontecerá a seguir. Mas o esgotamento é um conselheiro pobre. Antes de tomar uma decisão importante, considere se você comeu, descansou, revisou os fatos e falou com alguém sábio o suficiente para desafiar sua resposta preferida. Isso não é falta de espiritualidade, é administração. A oração pode se tornar mais clara quando não está sendo usada para evitar responsabilidade prática, e a responsabilidade prática pode se tornar mais saudável quando não está sendo usada para evitar entrega. Abaixe o volume tempo suficiente para ouvir quais demandas permanecem depois que o pânico desaparece. O que sobrevive ao silêncio pode merecer atenção. O que desaparece quando você descansa pode ter sido urgência, não designação. Chega um momento em que você para de negociar com o que já sabe. Você ainda pode sentir tristeza, incerteza e a tentação de voltar, mas o argumento interno perde sua autoridade. Você reconhece que forçar o caminho exigiu explicações demais. Você explicou a falta de paz, a tensão repetida, a troca desigual e o modo como sua atenção se estreitou em torno de um resultado desejado. Você chamou cada aviso de teste e cada consequência de inconveniente temporário. Agora, você está disposto a fazer uma pergunta mais honesta. E se a obediência parecer liberar o caminho em vez de garantir o resultado? Essa pergunta pode trazer lágrimas, porque toca tanto desapontamento quanto alívio. Você não está admitindo que sua esperança foi tola. Você está admitindo que sua esperança não pode ter permissão para ditar o método. Deus ainda pode guiá-lo em direção à provisão, mas o caminho pode incluir humildade, aprendizado, uma nova agenda, um limite difícil ou uma estação de reconstrução. Você não precisa conhecer toda a rota antes de dar o próximo passo fiel. Você precisa de luz suficiente para parar de tomar o caminho errado. Quando a necessidade de forçar enfraquece, sua capacidade de receber instrução se fortalece. Segure uma imagem em sua mente agora. Um rio se movendo por um canal estreito de pedra. A água não discute com cada rocha e não se torna menos viva porque seu movimento está temporariamente confinado. Ela segue a abertura disponível, aprofunda-se onde o solo permite e continua sem precisar anunciar seu destino. Este rio não é uma promessa de que todo o resultado desejado chegará, nem significa que você deve vagar sem responsabilidade. Ele oferece um modo de entender a provisão como um movimento que nem sempre pode ser controlado por suas mãos. Você tem estado ao lado do canal, tentando empurrar a água para uma curva diferente, porque preferia aquela direção. Suas palmas estão molhadas, seus sapatos estão enlameados e sua força está desaparecendo. Mas o rio permanece fiel ao curso moldado antes de você chegar. Talvez o caminho tenha parecido forçado, porque você tem tentado fazer a provisão viajar por uma abertura que não pode carregá-la. O primeiro ato de entrega não é abandonar o rio. É notar para onde a água está realmente se movendo. Essa atenção
pode parecer quase decepcionante porque não fornece a certeza dramática que seu medo exige. No entanto, cria espaço para um tipo mais quieto de confiança. Abaixo da superfície do rio, a corrente continua formando o que não pode ser visto da margem. Pedras estão sendo amaciadas, canais ocultos estão sendo alargados, pequenos riachos estão se juntando ao fluxo maior de lugares que você não sabia que estavam conectados. A superfície visível pode parecer calma em uma seção e turbulenta em outra, mas ambas pertencem ao mesmo movimento. Sua estação oculta pode estar fazendo um trabalho que sua vida pública ainda não pode exibir. Você pode estar aprendendo a gerenciar o que já tem antes de pedir mais. Você pode estar descobrindo quais desejos são verdadeiramente seus e quais foram emprestados da comparação. Você pode estar se tornando capaz de receber ajuda sem vergonha e de oferecer ajuda sem controlar a pessoa que a recebe. Nada disso parece liberação quando medido pela velocidade. Parece formação. Um rio não se torna forte correndo sobre cada superfície igualmente. Ele reúne força por meio de consistência, profundidade e relacionamento com o terreno. Sua provisão pode estar se formando por meio de rotinas, contenção, treinamento, conversas honestas e decisões que parecem comuns demais para merecer atenção espiritual. Mas a fidelidade comum muda o canal por onde a responsabilidade futura pode mover-se com segurança. Algumas pedras permaneceram no canal porque não foram colocadas ali para punir a água. Elas moldaram a direção da corrente. Você encontrou obstáculos que expuseram onde estava tentando mover-se sem sabedoria. Você encontrou limites que o forçaram a parar de gastar o que não tinha, prometer o que não podia sustentar, ou carregar pessoas que não assumiriam responsabilidade por suas próprias escolhas. O bloqueio pode ter parecido um inimigo porque interrompeu seu caminho preferido. No entanto, nem toda obstrução é um ataque. E nem todo atraso é evidência de que alguém está roubando sua provisão. Algumas restrições protegem a integridade do que você está se tornando. Se a água fosse empurrada por cada abertura de uma vez, perderia direção e se espalharia por um solo que não poderia sustentá-la. Da mesma forma, acesso ilimitado, velocidade ilimitada e oportunidade ilimitada podem não servi-lo nesta estação. O rio ensina você a respeitar as margens. Um limite pode parecer privação quando você está desesperado, mas pode ser preservação. Pare de perguntar apenas: como passo por isso? Pergunte também: o que este limite está me impedindo de destruir? Então o rio começa a se mover por uma curva que você não havia considerado. A água não força a pedra a desaparecer. Ela muda seu relacionamento com a pedra. Curva-se, aprofunda-se e continua. Este é o movimento disponível a você agora. Você pode não precisar superar cada resistência por intensidade. Você pode precisar mudar o ângulo de sua resposta. Em vez de enviar outra mensagem, você pode esperar e reunir fatos. Em vez de aceitar outra obrigação, você pode perguntar o que isso custará. Em vez de provar seu valor a alguém que já decidiu não vê-lo, você pode investir sua atenção onde ela pode produzir fruto honesto. A corrente permanece ativa mesmo enquanto o caminho muda. Essa distinção importa porque você pode ter equiparado entrega com estagnação. Você temeu que se parasse de forçar, nada aconteceria. Mas parar uma forma de movimento pode abrir espaço para outra. O rio não precisa se tornar mais alto para permanecer em movimento. Sua vida pode se tornar mais quieta enquanto se torna mais direcionada. A provisão pode começar a parecer uma decisão mais clara, um recurso protegido, uma capacidade restaurada ou um relacionamento com o trabalho que não consome mais sua alma. Movimento nem sempre é aceleração.
Agora, reconheça-se ao lado desse rio. Você não é a água e você não é o canal. Você é a pessoa que observa, aprende e decide quando seguir o fluxo e quando esperar. Sua tarefa não é empurrar o rio, mas caminhar com ele, confiando que o curso que parece estreito hoje está moldando a força que você precisará amanhã. A provisão que Deus tem para você não depende de quão forte você empurra, mas de quão atento você está ao movimento que já está acontecendo. Quando você solta a necessidade de controlar cada curva, descobre que a água encontra caminhos que suas mãos nunca poderiam abrir. Essa é a liberdade que nasce quando você para de forçar o caminho e começa a confiar no fluxo que carrega a vida. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.